Amigos, luz e paz no coração de todos, muita energia positiva para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal, na Paz com o Fred, sempre falando de espiritualidade, falando de filosofia, à luz do Evangelho. Então, gente, dando sequência à leitura do Evangelho de Marcos, nós já estamos no capítulo 5 e nós vamos iniciar ele aqui. E aqui nós temos como subtítulo o seguinte: a cura de um endemoniado gerazeno. E a leitura é o seguinte, só para entender que, dando sequência à narrativa, o que aconteceu? Jesus, ele atravessou o mar, aonde ele acalmou a tempestade, e ele desembarcou na terra dos Gadarenos ou Gerazenos. E aí, dando sequência, começa assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E a legião rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Aqui tem como subtítulo o seguinte: os gerazenos rejeitam Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Isso aqui é uma leitura para quem não está acostumado a ler a Bíblia. Ela é de uma interpretação um pouco complicada,
porque vai falar de um acontecimento narrado por Marcos, por Mateus, por Lucas, que Jesus, depois que ele passou pela tempestade, e ele foi acordado e acalmou o mar, ele desembarcou na terra dos Gadarenos ou Gerazenos, que é a mesma Decápolis daquela época. Eram 10 cidades. E aí, quando ele chegou lá, desceu dos sepulcros um endemoniado. O que eu posso dizer a respeito disso? O que a gente pode trazer para a vida da gente? Tem várias interpretações, é um texto riquíssimo de interpretações. Mas, nessa história aqui, nesse fato narrado, o foco é a importância que Jesus dá para esse endemoniado, que ele estava para a cidade, assim como a cidade estava para ele. A cidade precisava dele, e ele era o mito daquela cidade, completamente errante, uma pessoa que se entregou aos demônios, ou por falta de conhecimento, ou por conhecimento demais. Mas algo é claro, ele estava endemoniado. E não era por um só, não, era uma legião de pensamentos, que espíritos imundos que rondavam a mente dele. E que isso transformava e transtornava ele. Porque ao mesmo tempo ele tinha uma força descomunal, porque ele rompia grilhões e ninguém podia prendê-lo. E a cidade temia ele e precisava dele, que ao ponto de que, no momento que ele foi curado, a cidade pediu para Jesus, para que Jesus se retirasse dali. Jesus acabou com um fato maligno daquela cidade, e que eles gostavam pelo jeito. E quando o endemoniado se viu curado, vendo Jesus partir a pedido da população, ele quis seguir a Jesus. E Jesus, o que ele fez? Ele falou: não, fica, vai para a tua casa, para os teus. Porque se ele viesse a seguir Jesus, o que eles iam pensar dele? Eles iam pensar o seguinte: esse endemoniado, ele surtou e foi atrás de Jesus, que é pior que ele. Mas ele ficando ali, ele estava mostrando para a cidade o poder de Deus, o poder de curar, de tratar com pessoas que se deixam levar por esses demônios de pensamentos, que não só nessa época aqui, mas hoje a gente vê pessoas endemoniadas. Várias vezes a gente consegue, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai ver que a pessoa está fora de si, ela está transtornada, ela está agindo não na consciência dela, está agindo inconsciente, por pensamentos que dominam esse corpo, e que por isso são pessoas que vivem na opressão, que vivem depressivas. São vários aspectos que uma pessoa endemoniada tem. Mas qual que é a mensagem maior aqui? Que Jesus tem poder para curar, que Jesus vai atrás de uma pessoa só, que Jesus tem poder de libertar o mundo espiritual, e que a gente tem que acreditar nisso. Nós temos que tomar posse dessa fé, porque quando a gente acredita nisso, a gente tem esse mesmo poder que Jesus teve. Porque Jesus mesmo falou que se a gente cresce no Evangelho, a gente faria até coisas maiores. Então a gente tem que ter essa mesma postura de Jesus. A gente tem que representar a luz aonde quer que a gente vá. A gente tem que ter a intrepidez que Jesus teve e servir de libertação para essas pessoas que vivem uma vida opressiva, vivem uma vida de tristeza, e que talvez precisam ser curadas, até mesmo para servir de exemplo para a cidade. Então a mensagem de hoje é essa. Eu te espero no próximo vídeo. Gratidão.